podem te olhar e dizer: não tem mais jeito, aleluia, mas o Deus que nós servimos é o Deus que abre porta onde não há porta, aleluia, é o Deus que nunca perdeu uma batalha e nunca perderá, aleluia. Daniel, aleluia, teve que permanecer no jejum e na oração, enquanto o Senhor pelejava pela tua causa. Por isso, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, se estás na presença do Senhor, aleluia, não pensa que tu vai receber a tua vitória só porque está na casa. Tu vai receber a tua vitória, a tua bênção, aleluia, enquanto tu permanecer na dimensão do céu, conectado com o Pai, aleluia. As trevas estão lutando, aparece que não tem jeito, mas o nosso Deus, enquanto tu está de joelho orando, clamando, mesmo sem força, o anjo está descendo, aleluia, para te entregar a bênção, para quebrar as correntes, para tirar a força do adversário e fortalecer o servo que espera no Senhor. Por isso, atentais o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Abra as vossas Bíblias, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Em João capítulo de número 13, o Senhor ainda tem uma palavra para o meu e o teu coração nesta noite, aleluias. João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao qual escreveu João, no capítulo de número 13. Vamos meditar nesta palavra do Senhor, porque Ele tem vida para mim e para ti. Ele tem renovo, força através da tua palavra. Amém, igreja? Aleluias. A partir do verso 1 que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, aleluias, que estava no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, aleluia, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não os meus pés, mas também as mãos, a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois nos mais todos estão limpos. Ora, vós estáis limpos, não todos, porque bem sabia que ele que havia de trair. Aleluias. Por isso disse: nem todos estão limpos. E depois, aleluias, glórias a Deus. Versos 14 ele vai dizer: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Toma teus assentos, glorifique, exalta o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira para o meu e o teu coração. Por isso, atentais os vossos ouvidos nesta noite para esta palavra. Quantas vezes tem ouvido alguém pregar nesta palavra? Ou quantas vezes você já passou lendo
chegaria a ter, nem todos os homens na terra iam alcançar. Aleluia, meus amados, vós sois privilegiados. A igreja de Deus é privilegiada. Aleluia, sabe por quê, amados? Enquanto há tantas pessoas, aleluia, sem paz, sem alegria no seu coração, aleluia, passando por situações difíceis, aleluia, e tormentada, nós contudo, nós temos um Deus tremendo, que ainda que falte hoje, Ele provém amanhã, ainda que a enfermidade vem hoje, Ele nos cura amanhã, ainda que venha os ventos, a luta, Ele está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Aleluia. Enquanto aquele que não tem, ele continua padecendo, ele continuará sofrendo, aleluia, sem entender a tua causa, até que um dia ele olhar para o céu e reconhecer que ele precisa de Jesus, para que Jesus possa também tratá-lo, aleluia, e prover na vida desta pessoa, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, no capítulo que nós terminamos de meditar, Jesus Cristo, ele já sabia que os teus últimos momentos com os teus discípulos estavam contados. Agora a palavra do Senhor nos diz que Jesus começa a mostrar para eles a humildade, a mansidão, aleluia, porque dizer Senhor, Senhor, Mestre, Senhor Jesus, meu Senhor, meu Pai, aleluia, é fácil, mas compreender o que o teu Pai quer que faça, aleluia, é difícil, aleluia, manter o aprendizado. A mãe pega o filho de pequenininho, cria, com tanto carinho, aleluia, ensinando as coisas boas. Quando ele acha que já está maduro, ele quer tomar direção dos teus próprios caminhos, aleluia, e desta maneira ele se endurece, se rebela, contente, quer ir para onde quer, aleluia, e não quer mais obedecer o teu pai e a tua mãe, aleluia. Assim é os filhos de Deus, se rebelam porque se endurece, para não deixar a palavra habitar dentro de si, para lavar, aleluia, o coração e o pensamento, embrutecendo o homem, aleluia. Ele acha que serve a Deus, mas contudo ele não obedece a palavra, aleluia. E o Senhor Jesus Cristo, ele quis mostrar para os seus discípulos que não era só ouvir a palavra, não era só conviver com Jesus, não era só se assentar com Jesus. Ele falou verdadeiramente, vós precisa de mudança, vós precisa exercer. Eu sou o exemplo para ti, eu mostrei para vós como se humilhar diante um dos outros, eu mostrei para vós como é servir a Deus, eu mostrei para vós a essência do amor, da comunhão, eu mostrei para aleluia! Vós, aleluia, constantemente, que a vida de um homem não é dependente de si mesmo, mas um dos outros, e precisa da paz no meio de vós, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo agora ele começa a mostrar para o teu discípulo que os teus discípulos conheciam ele, mas porém a palavra ainda eles não estavam sabendo usar. Aleluia. Você tem na tua casa uma carne bonita, todos os temperos, mas se você não souber aprontar ela, ou tu tempera demais e passa do ponto, ou tu salga. Aleluia. Agora se tu tem a base, a medida, as porções exatas, aquela vai ser a melhor carne temperada, aquela vai ser a melhor, aleluia, preparação que tu vai ter, porque tu tem exatamente a porção da carne que necessita, aleluia, da quantidade exata, nada de exagero, aleluia. Mas se não souber, perde, aleluia, ou ela fica boa ou ela fica ruim, aleluia. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, assim a carne do homem, ele tem a porção exata, tem a palavra exata, verdadeira,
sabe usar, ou ele ultrapassa os teus limites, aleluia, achando que a sabedoria que ele leu, que ele entendeu, exerceu o teu ego, a tua soberba, a tua exaltação, e esta pessoa se diz: eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo, mas de maneira que ele não usou a porção certa para ter humildade, simplicidade, mansidão, temperança, amor, comunhão uns com os outros. Ele não aprendeu a deixar a palavra, aleluia, no coração, lavar a alma, mas ele deixou subir apenas para a carne. E tem muitos crentes vazios, tem muitos crentes conhecedores da letra, mas longe do ensinamento de vivência com Jesus. E o que Jesus quer trazer para mim e para ti, aleluia, ele está dizendo para mim e para ti, como disse para os teus discípulos: se eu não vos lavar, vós não tendes parte comigo. Aleluia. Então, como eu e você vai ter parte com Jesus? Jesus disse para Pedro, disse: não, o Senhor não vai lavar a mim. Pedro não entendia que o Senhor estava mostrando: Pedro precisa de mudança, precisa de mansidão, precisa, Pedro, aleluia, de humildade. Pedro ainda não está em vós, porque Jesus deixou claro para ele que eles já estavam lavados pela palavra, mas ainda eles não estavam exercendo a palavra. Aí o Senhor agora ele estava falando para ele, aleluia, ele disse, quando ele disse: lava isso, Jesus disse: então se eu não lavar, então você não tem parte comigo. Ele disse: Senhor, então lava as minhas mãos, lava também minha cabeça. E o Senhor disse: não, Pedro, não precisa, porque só os pés, porque agora é hora de exercer, é hora de exercer, Pedro, a minha palavra, aleluia, porque no demais pode estar lavado pela palavra que ouviste, que eu ensinei, mas ainda vocês não estão praticando, exercendo. E olha como exerce, Pedro: eu sendo o Senhor, eu sendo o mestre, eu desço diante de vós, eu lavo agora os vossos pés, eu humilho diante de vós, sendo eu Senhor, sendo eu Deus, diante de vós, desci, aleluia, me desfiz de mim mesmo, e agora estou aqui. Então vocês foram lavados pela palavra, mas agora exerça, aleluia, aleluia, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Jesus conhecia perfeitamente quem eram os 12 que ele escolheu, quem era a tua igreja, quem é a tua igreja. E o Senhor disse: se eu e você não for lavado e não exercer a mansidão, a humildade, ele disse que nós não temos parte. Nós não temos parte. Quem não exerce misericórdia, quem não exerce compaixão, quem não exerce amor, quem não exerce, aleluia, fidelidade, quem não exerce temperança, paciência, paz uns com os outros, aleluia, Jesus disse: não tem parte comigo, nunca aprendeu comigo, nunca andou comigo. aleluia, glória a Deus. O Senhor disse, aleluia, ele estava ensinando os teus discípulos que nós não só precisa ter a palavra, nós precisa exercer. Ele estava mostrando certamente, vós disseste que eu sou Senhor, e eu sou. Você diz que eu sou mestre, e verdadeiramente ele diz: eu sou, aleluia, mas eu vejo em vossos corações que precisa exercer o que eu estou ensinando, aleluia. Jesus conhece a igreja, e Jesus tem olhado para a terra e tem visto igreja crente nos 4 cantos do mundo, porém selecionado quem toma a palavra, como Jesus disse: exercei como eu exerci, e fui de exemplo para vós. Pouquíssimo. Jesus tem entristecido. Ele disse: eu vos dei exemplo.
ser mais profundo ainda. Porque sem mudança não tem parte com Jesus. O crente só pregador. Eu sou pregadora. Se eu não viver a palavra, a minha vida não é com Jesus. A minha parte é no inferno e não no céu. Eu preciso viver essa palavra. Eu preciso exercer essa palavra. Ou eu não tenho parte com Jesus. Aleluia. Ele disse: nós não temos mudança. Ele estava dizendo isso para Pedro, para todos os discípulos, para mim, para ti. Se não houver mudança em vós, não terás parte comigo. Porque ele disse: todos estão limpos. Porque quando Jesus ele tira o homem e a mulher do lamaçal do pecado e ele traz para a igreja, nós vem sujo. Quando eu e você começam a ouvir a palavra, a primeira coisa é que quando nós damos ouvido, nós começamos a ter mudança. Começa mudando as vestes, começa a carregar a Bíblia, tem preocupação de ler, de entender. Isso se chama lavagem pela palavra. Agora, quando se trata do coração e do pensamento, é tu e o Espírito Santo e a palavra. Ou tu muda o que está sujo no interior. É por isso que Jesus vai dizer para os fariseus, os escribas, que eles eram hipócritas. O coração estava cheio de rapina, de adultério, de fornicação, de homicídio, de roubo, de tudo que era ruim. Estava no coração deles, mas eles estavam apenas mudados de vestes. Lucas apresentado para os olhos, mas Deus disse: Daniel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos teus olhos, mas eu contemplo o coração. E é no coração que ele quer saber como está a sua humildade, como está a sua mansidão, como está a tua misericórdia, como tu tem usado a minha palavra para transformar o teu homem velho que ainda está vivo dentro de si. Aleluia. A palavra do Senhor é fiel, igreja. Aleluia. Jesus não estava simplesmente dando um sermão, ele estava dizendo: isso é ordem. Eu vos dei exemplo do que é servir a Deus, do que é ter parte com Deus. Aleluia. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Esse Senhor Jesus Cristo, que ele veio com um ensinamento, aleluia, glorioso e poderoso para nossas vidas. Aleluia. Os homens, desde quando saiu do Egito, eles já carregavam a carga egípcia. Aleluia. O temor já tinha perdido. Poucos havia com temor para com Deus. Mas o Senhor começa a tratar no deserto. O Senhor ainda permite alguns entrar na terra prometida. O Senhor ainda leva para o cativeiro mais 70 anos em Babilônia, porque ainda o coração tinha que ser tratado. Aleluia. Muitas vezes você não entende o problema, a situação, muitas coisas que te ocorrem, mas Deus precisa te tratar. E Deus não trata o crente como o crente quer, Deus trata como ele sabe que tem que ser. O médico sabe o remédio que cura a ferida. Aleluia. O médico sabe qual tipo de remédio para cada enfermidade. E Deus sabe qual a palavra, qual a correção, qual a sorte, qual a prova que ele põe o crente para tratar o crente. Aleluia. Mas ele diz: eu amo, açoito e corrijo todos quanto amo. Mas o que importa é que eles se convertam. Jesus estava falando de conversão. Aleluia. O Senhor está falando de mudanças, igreja. Eu e você não pode pensar em viver uma palavra de prosperidade se eu e você obedecer a palavra de Deus. Ele disse, aleluias, em Deuteronômio capítulo de número 11, ele vai dizer: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando derdes ouvido a minha palavra.
ouvido a minha palavra, toda maldição, toda praga que teve no Egito, ele disse, nos perseguirá, febre te perseguirá, aleluia, as feras te perseguirá, vesões te perseguirá, serpente te perseguirá, onde tu for, tu não prosperará, ainda que levantar uma casa, não morará nela, ainda que tenha filho ou mulher, será dado para outro. O Senhor disse, é uma família amaldiçoada quando não obedece a palavra. Isaías, aleluia, capítulo 1, 19, ele disse, comerás o melhor desta terra, quando derdes ouvido a minha palavra. Então, igreja, nós temos que parar de ouvir muitas pregações cheia de prosperidade, que não nos ajuda a servir a Deus, que não nos ajuda a ser tratado as nossas feridas, que não ajuda a mudar o nosso caráter, que não nos ajuda a ser crentes verdadeiros, a crente que glorifica o Senhor. Aleluia. Mas enche nossos egos, faz nós pular ir para casa e a vida continuar miserável. Deus não nos chamou para isso. O Senhor disse que nós só precisamos obedecer. E quando nós obedecemos, praticando a palavra do Senhor, Jesus Cristo, ele veio ensinar o homem a viver a palavra. Porque embora nós não sabemos, igreja, nós podemos ler, pastora, em parte nós conhece, em parte nós ouve, em parte nós sonha, em parte Deus fala conosco, mas verdadeiramente na hora das práticas nós não sabemos como lidar. Porque é mais fácil eu lidar com aquilo que me favorece do que aquilo que me aborrece. Aleluia. E para a gente exercer, nós precisamos ser aborrecidos, e nós não queremos ser aborrecidos. Para a gente aprender a ter paciência, nós precisamos enfrentar as tribulações, nós precisamos enfrentar os problemas. Para a gente aprender a ter paz com alguém precisa nos infernizar a nossa vida, para que a gente possa, aleluia, aprender a lidar com o problema e manter a paz com a pessoa. Porque senão nós não é moldado. Como nós vai exercer misericórdia? Passa por alguém que está caído. Se você não olhar lá e ver que é teu parente, meu Deus, ou meu irmão, ou meu tio, está aqui caído, e o coração sente, mas se não é, passa direto. Como nós vai exercer a misericórdia, a compaixão, se nós não olhar, ajudar alguém, enfrentar, não, eu estou ocupado, estou com pressa, mas eu vou fazer alguma coisa para aquela pessoa. Moço, você quer comer? Moço, eu não tenho muito não, mas eu vou pegar uma água para você. Onde é que tu mora? Mas não, igreja, não tem como nós exercer, aprender de Jesus, se nós não praticar. Aleluia. Jesus diz que nós precisamos ser transformados, e para ser transformado nós precisamos lidar com os problemas, lidar com as perseguições. Alguém está perseguindo você, Jesus te ensina dizendo, ora por ele. Alguém está te amaldiçoando, Jesus disse, abençoa ele. Aleluia. Alguém está contra a tua vida, Senhor disse, não vai odiar ele, ama ele também, para que vós seja filho do Pai que está no céu. Jesus está dizendo, se ainda há, aleluia, ódio no teu coração, arrancou, então não te bate comigo, então tu não foi notado, tu não foi libertado, aleluia, tua vida ainda é carnal e não é espiritual. Igreja, nós estamos vivendo um tempo que a gente não sabe lidar com as coisas do dia a dia. Alguém está cansado, ele quer descansar, né, igreja? Alguém está cansado, ele quer descansar, né? Verdade. Aleluia. Mas o nosso descanso em Cristo é orando, é jejuando, aleluia, é lendo a palavra. Ali nós não cansa, mas o cansaço da carne é deitar na cama.
perigosa,